Olá, vamos agora discutir o conceito do campo elétrico de dipolo. Campo elétrico de dipolo. A figura ao lado aqui representa a construção de um dipolo. Nós temos uma carga positiva, aqui uma carga negativa, uma haste rígida isolante, mantendo uma distância entre os dois fixa de D, e temos um ponto P que está a uma distância y do centro do dipolo. Nesse ponto P, eu quero calcular o campo elétrico. Ora, uma distribuição de carga onde você tem uma carga positiva Q+, e uma carga negativa Q-, é de se esperar que não tenha campo, porque a carga total é nula. Porém, levando em consideração que a distribuição da carga tem uma distância D, você percebe que no ponto P você tem um campo elétrico oriundo da carga positiva maior do que o campo elétrico oriundo da carga negativa. Portanto, eu posso descrever o campo como sendo a superposição do campo mais com o campo menos. O campo mais é da carga positiva e o campo menos é da carga negativa. O campo, então, assim dito, o campo de dipolo, ele, usando o conceito de Coulomb, ele tem sua representação pelo quadrado da distância aqui, o inverso do quadrado da distância. Esse R+ é a distância da carga positiva até o ponto P. Esse R- é a distância da carga negativa até o ponto P. Então, você tem por Coulomb e pela representação do campo elétrico, que a carga dividida pela distância ao quadrado vai dar a intensidade do campo no ponto P. E aqui o menos vem da carga negativa. Quando você olha isso, você pode aqui reescrever a coordenada, lembrando que até o centro do dipolo você tem a cota y, então a posição R+, nada mais é do que y menos d sobre 2. E a posição da carga negativa nada mais é do que y mais d sobre 2. Então eu reescrevo dessa forma na direção do versor y. E aqui, reescrevendo, eu tenho a forma do dipolo. Esse é o campo de dipolo elétrico. Desse dipolo elétrico, nesse ponto P que eu estou analisando. Eu posso aqui, então, ainda reescrevendo esse campo, eu posso isolar esse y que está aqui, colocando em evidência, como y2, e rearranjo a expressão, colocando y2 fora e deixando a dependência espacial por conta desta expressão. Se você fizer o mínimo denominador comum dessas duas frações e multiplicar pelos fatores correspondentes aqui, você rearranja a expressão de dipolo e fica dessa forma sintética. Esse seria o campo de dipolo que você tem atuando no ponto P. Então, sendo esse o campo de dipolo, eu posso fazer alguns estudos. Na maioria dos casos, nós vamos estar interessados em efeitos elétricos do campo de dipolo em distâncias bem maiores que a distância entre as cargas do dipolo. Neste caso, nós temos um y muito maior que d, e, portanto, podemos desprezar esse d sobre 2y que está aqui. Quando você faz isso, você tem um campo de dipolo aproximado, que é a carga do dipolo vezes a distância na direção do versor. Chama a atenção que a carga aqui é a carga de uma das cargas envolvidas no dipolo, não é a soma, porque a soma seria zero. O que você percebe é que nós podemos aqui criar o conceito de momento dipolar elétrico, que dá a força do dipolo. A força do dipolo depende da carga, da distância entre as cargas, e desse versor, que sai da carga negativa e vai para a carga positiva. Ele lembra bem o campo de dipolo magnético, é o mesmo conceito, porque é um conceito de dipolo. No caso de enzimas, proteínas e outras estruturas desse tipo, nós estamos interessados nesses efeitos elétricos do campo de dipolo em distâncias bem maiores que a distância entre as cargas do dipolo. Então, neste caso, a gente usa muito essa expressão aqui.
para o campo de dipolo. E repare que o campo elétrico do dipolo ele cai com o cubo da distância do ponto que você está analisando. Você vai ver a magnitude desse dipolo por esse vetor P, que leva em consideração a carga, a distância entre as cargas e a direção saindo do negativo para o positivo. Esse é o momento dipolar elétrico. No caso de proteínas, por exemplo, você tem uma ligação de uma amina com uma carboxila para formar essas proteínas. Na hora que você faz essa ligação, sai uma molécula de água. Isso é uma ligação chamada peptídica. Quando você faz essa ligação, você estabelece o vínculo entre o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e hidrogênio. Como o oxigênio é mais negativo, o carbono fica um pouco mais positivo, o nitrogênio um pouco mais negativo e o hidrogênio mais positivo, você tem, na soma desses efeitos, um dipolo elétrico nítido nessa parte da proteína ou da enzima. O que você percebe aqui é que esses dipolos acabam se formando ao longo de cadeias grandes dessas ligações. E esses dipolos, por serem dipolos, acabam se alinhando, formando então uma grande rede de dipolos orientada. Quando eles se alinham, eles obrigam a molécula como um todo, ou a proteína como um todo, se torcer para que eles fiquem alinhados. Então, é a força dos dipolos que dá essa característica enovelada para as proteínas, que é chamada proteína tipo alfa. Tem também as proteínas tipo beta, que são fitas. Considere agora um dipolo embebido num campo elétrico uniforme. Considerando que o dipolo tem uma estrutura rígida, essa distância não muda, como no caso da molécula d'água, as cargas não se movimentarão uma em relação à outra, mas, no entanto, elas vão estar submetidas a uma força elétrica, porque a carga positiva vai tentar se deslocar no sentido do campo, e a carga negativa vai se deslocar no sentido oposto ao campo estabelecido aqui, o campo E. Isso pela lei de Coulomb. Então, nós temos uma relação em que esse centro não se desloca, mas ocorre aqui a presença do quê? De um torque. Vejamos isso melhor. Aqui, do centro do dipolo até a carga positiva, você tem a distância d sobre 2 e tem uma força atuando, a força elétrica. E tem um ângulo entre a distância, o vetor de deslocamento aqui até esse ponto, e a carga. O mesmo ocorre aqui. O mesmo ocorre na carga negativa. Então, eu tenho um torque em relação ao centro promovido pela carga positiva e tenho um torque em relação ao centro promovido pela carga negativa, e eles se somam. Portanto, você tem a força vezes a distância e o seno. Mas que seno é esse? É o seno entre o vetor do momento dipolo elétrico e o campo elétrico. Então, isso vai caracterizar o torque, mas veja como. Força vezes a distância, que é esse vetor de distância aqui, e o seno entre a distância e a força. Quando eu vejo a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, eu substituí aqui. Se você puxar esse D para cá, você vai reconhecer o que eu estou falando. Você vai ver que o torque nada mais é do que a carga vezes a distância entre as cargas vezes o campo elétrico. Ora, mas isso aqui é o momento de dipolo elétrico. E esse é o campo elétrico que você está aplicando. E esse é o seno entre eles. Portanto, você tira a relação que o torque de um dipolo elétrico é dado pelo produto vetorial do momento dipolo pelo campo elétrico que você aplica. Você também percebe que ele é um produto que tem uma sinalização vetorial clara. Momento de dipolo, produto vetorial com campo elétrico, neste caso aqui, ele adentra a página aqui. Essa é a relação vetorial esperada. No caso de uma molécula de água, você vai ter esse mesmo efeito. Ou seja, a molécula de água vai apresentar um dipolo elétrico, que está aqui, carga positiva e a carga predominantemente negativa aqui, te gera um momento de dipolo nessa direção. Portanto, quando essa molécula de água é submetida a um campo elétrico, ela vai apresentar o que? Um torque. Esse é o princípio de funcionamento do micro-ondas. Você coloca um campo elétrico alternado,
ora para a direita, ora para a esquerda, e essa molécula gira ora para a direita, ora para a esquerda. Como existem outras moléculas de água junto, você tem um atrito entre elas. Isso gera calor, e o calor aquece a água, que aquece o alimento. Por isso é necessário sempre que o alimento esteja úmido. Vejamos então um exemplo. Você tem um dipolo elétrico, que consiste de cargas elétricas com valor de 3Q e menos 3Q, separadas por uma distância L. Ele é colocado num campo elétrico uniforme de intensidade E. Calcule o módulo do torque aplicado sobre o dipolo quando o momento do dipolo é paralelo ao campo elétrico, perpendicular ao campo elétrico ou oposto ao campo elétrico. Então, você tem aqui que o torque é o quê? É o produto vetorial do momento de dipolo vezes o campo elétrico aplicado. Neste caso, caso A, onde o torque está sendo aplicado, mas o dipolo está paralelo ao campo elétrico, não existe torque. Então não existe realmente torque sendo aplicado. Existe o campo aplicado, mas num momento de dipolo paralelo ao campo. No caso B, você tem o dipolo, o momento de dipolo perpendicular ao campo. Então aí você tem o torque máximo. E qual o valor, a intensidade? É 3 vezes a carga, vezes a distância do dipolo, vezes o campo elétrico, ou a intensidade do campo elétrico que você aplica. E no terceiro caso, que ele está oposto ao campo elétrico, ele também tem torque nulo. É uma situação instável, porque a carga negativa, se estiver um pouco desequilibrada ou desalinhada, ela vai tentar o que? Girar, e a carga positiva também. Mas, de qualquer maneira, nesse instante que ele está alinhado, em um sentido oposto ao campo, ele tem torque nulo. Eu espero que esse vídeo tenha sido de utilidade e desejo um bom trabalho a todos.